Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Nós começamos a semana falando sobre a possibilidade muito concreta, muito real do Grêmio anunciar 2 atacantes nesses próximos dias, quem sabe até o final desta semana. Um lateral esquerdo e um atacante, jogador para jogar pelo lado do campo. O lateral esquerdo avançou mais, Lucas Esteves, só que no meio do caminho houve aquela situação colocada pelo Vitória, não aceitando o pagamento do valor da multa rescisória feita pelo Grêmio, devolvendo o valor até a conta do Grêmio, acabou vazada aí, muitas pessoas, muitos torcedores, inclusive, fazendo pix na conta do Grêmio, mas essa situação está indefinida, não por culpa do Grêmio. E nesse sentido, o Grêmio estava cumprindo a sua promessa, trazer um lateral esquerdo. Mas a situação, pelo jeito, vai parar na justiça e o Grêmio já se prepara aí para ter um outro lateral esquerdo no Grenal. Atenção! Se o Lucas Esteves fosse contratado essa semana ainda, com toda certeza, jogaria o Grenal do próximo dia 8. A situação está um pouco complicada e o Grêmio já tem um plano B para a lateral esquerda e nós vamos falar a respeito disso. Mas enfim, estávamos falando da contratação de 2 jogadores. O outro seria um atacante de lado de campo, e ontem foi muito explícito, muito claro, o diretor de futebol, Guto Peixoto, concedendo entrevista coletiva antes da partida contra o Monson, jogo realizado lá em Novo Hamburgo, outra vitória do Grêmio, outra grande atuação. Foi direto o Guto Peixoto. Estamos contratando, diz ele, um jogador de muita qualidade. Um jogador com capacidade de drible, um jogador que será o substituto para o Soteldo. Um pedido do técnico Gustavo Quinteiros já na sua primeira entrevista coletiva. Um jogador para atuar pelo lado do campo, prometeu, o Guto Peixoto prometeu, e mais, disse que o Grêmio está muito próximo de fechar esse negócio. Então fica aí a expectativa para as próximas horas. Hoje é quinta-feira, quem sabe até sexta-feira, por que não? Se havia tão entusiasmo nas palavras do diretor de futebol, quem sabe até a sexta-feira o Grêmio possa anunciar este reforço. Está trabalhando bastante o departamento de futebol do Grêmio. Promessa de Guto Peixoto, um grande atacante nas próximas horas ou nos próximos dias sendo anunciado pelo Grêmio, e contratação de atacantes sempre geram uma enorme expectativa entre os torcedores. 3092-4800, 3092-4800. Já salvou, claro, esse telefone no seu WhatsApp? Se não salvou, salva agora. 3092-4800 é o telefone da Saúde e Paz Medicina e Odonto. Saúde e Paz há 25 anos com a missão de cuidar de vidas. É o WhatsApp também, hein? Esse telefone também é o WhatsApp. Manda uma mensagem via WhatsApp lá para a Saúde e Paz para saber das condições que, adianto aqui, são as melhores possíveis. Olha, um enorme entusiasmo a partir do desempenho de vários jogadores na vitória de ontem contra o Monson. Monsalve enchendo, encantando. Olha, deixando o torcedor cada vez mais sem entender como é que esse jogador não recebeu mais oportunidades ao longo do ano de 2024. Pelo contrário, ele estava jogando bem, mas em dado momento, acho que naquela partida em que o Grêmio foi derrotado dentro da arena pelo Criciúma e ele jogou junto com o Cristaldo, naquele dia o Renato disse: olha aí, eu estava tentando dizer para vocês que os dois não podiam jogar juntos, é um, é outro, e desde então ele passou a dar menos chances para o Monsalve, e quando o colocava, o jogador estava completamente inseguro. Esse quadro se alterou completamente nesse ano de 2025, já começou com a grande atuação do Monsalve contra o Caxias, e ontem foi demais, né? O que fez esse garoto, a capacidade para enxergar o jogo, para partir para cima dos adversários, cabeça erguida, o passe que ele fez no terceiro gol, olhando para o lado, fazendo o passe para o outro, para o André Henrique, é coisa de jogador que joga muito. E agora, como é que fica a situação? Nós precisamos recorrer às palavras do técnico Gustavo Quinteiros, que disse: Monsalve é jovem, tem muito boas condições, nós pretendemos ter ao menos 2 jogadores do mesmo nível em cada posição, o futebol aqui é muito competitivo, com muitos jogos seguidos, ele pode competir, Monsalve, palavras do Quinteiros, pode competir com o Cristaldo, ou às vezes eles podem jogar juntos em algumas partidas. Aquilo que o Renato
não pretendia, não entendia ser uma coisa que pudesse ser executada. O Quinteiros pensa de modo totalmente diferente. Mas até mesmo aqueles torcedores que são fanáticos, tem muita gente aí que adora o Cristaldo, até mesmo esses torcedores já começam a entender que o momento é do garoto Monsalve. Eu falei há pouco a respeito de lateral esquerdo, né? E o Gustavo Quinteiros, ele foi muito elogioso ontem em relação ao Vieri, que é zagueiro e que foi improvisado na lateral esquerda. Palavras outra vez do técnico. Vieri é muito marcador, muito bom marcador central. Claro, ele é um zagueiro, né? Tem muita velocidade, é forte, tem técnica, mas poderia jogar como lateral em algumas partidas. Ele vai insistir nessa ideia, o técnico Gustavo Quinteiros, e aí é que eu começo a entender que o Vieri possa ser a alternativa do Grêmio para o Grenal, que é logo ali, né? É no dia 8, sem ser esse sábado agora, no dia 8. O outro sábado, jogo marcado para a Arena. Estou começando a entender que o Vieri será o escolhido pelo treinador, já que o Mike está em processo de recuperação e o Pedrinho, que é a outra alternativa, disse o técnico que é um jogador que joga mais no ataque, talvez não tenha a parte defensiva como o Vieri. Não se surpreendam se Vieri for o lateral esquerdo do Grêmio no Grenal. Outra disputa muito interessante, a camisa 9 do Grêmio. Claro, o Bright White está jogando muito, né? Está jogando muito, deu a resposta desde que chegou dinamarquês Bright White, mas ontem o Ares também terminou com o jogo, até gol de letra, fez o centroavante Arezo, que de acordo com o técnico, este ano terá mais chances de jogar. Em algum momento, poderá ser titular quando o Martin não puder jogar. Ou talvez jogando juntos, começando juntos ou disputando partidas juntos em alguns momentos do jogo. Os dois têm características distintas, estou usando aqui as palavras do treinador do Grêmio. O Martin é mais de área e o Arezo às vezes baixa. Mas, olha, essa possibilidade também existe. Jogando juntos, Bright White e Arezo, uma outra solução que começa a passar pela cabeça do técnico do Grêmio. Se inscreva aqui no canal, tem mais coisa para contar aqui, mas antes estou pedindo para você se inscrever aqui no canal, tem sido gigantesco, posso usar essa palavra assim, o número de inscritos nos últimos dias. E eu estou pedindo que você faça isso, estou dando um tempinho aqui para você localizar o botão da inscrição, tá? Localizou? Está inscrito? Muito obrigado. Ativa também as notificações ali, clica no sininho para receber sempre que um novo vídeo for colocado aqui no ar. E aproveita e já dá seu like também. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. E a questão dos goleiros, hein? Tá aí já, o Thiago Volpi em condições, já está inscrito no bid e a partir de agora fica em condições de jogar pela equipe do Grêmio. Também essa questão foi colocada para o técnico Gustavo Quinteiros. E aí ele disse uma coisa que de algum modo assustou as pessoas. Falou em rodízio. Não é aquela coisa, um jogo para um, outro jogo para outro, mas usando daqui a pouco 2, 3 partidas um goleiro, depois colocando outro, de repente colocando um num jogo de Copa, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, outro em jogos de Campeonato Brasileiro, para que todos fiquem no mesmo nível. Goleiro só tem confiança se for se mantiver em atividade, disse o treinador do Grêmio. Qual será a escolha? Ele está gostando muito do Grando, pelo jeito, hein? Ele está gostando muito do Grando. Não parece assim que a chegada do goleiro Volpi vá determinar que ele seja o novo titular da equipe. Vai ser realmente a disputa dentro do campo. Isso foi colocado de maneira muito clara pelo técnico Gustavo Quinteiros. Acho que era isso, gente. Por enquanto era isso que eu tinha para falar aqui. E estou outra vez agradecendo a sua enorme audiência. Um forte abraço, muito obrigado.